Olá, pessoal. Vamos fazer aqui alguns exercícios sobre, né, o movimento harmônico simples, beleza? Essa é a nossa aula de exercícios. Eu selecionei aqui 3 exercícios e, como eu disse para vocês, os exercícios são relativamente simples, né? Porém, né, vou fazer aqui uns exercícios bem completos, chamando atenção para vocês aí do que realmente é mais importante. A grande dificuldade, né, é determinar a fase no movimento harmônico simples. Aí eu vou trabalhar 2 problemas aqui que dão uma ideia de como a gente tem que pensar, beleza? Vamos fazer esse nosso primeiro aqui, vamos fazer essa leitura do problema. Sisteminha massa-mola, tá? Um bloco de massa de 200 gramas, né? Está conectado a uma mola leve de constante elástica de 5 newtons por metro. O sistema é livre para oscilar sobre uma mesa horizontal sem atrito. Que bom, né? Não tem força dissipativa. Isso significa que a energia mecânica vai ser constante. O que é energia mecânica? A soma da energia cinética mais a energia potencial elástica. O bloco é deslocado até 5 centímetros da sua posição de equilíbrio e solto, figura ao lado. Então, o que a gente tem aqui? Essa aqui é a posição de equilíbrio. Ele é arrastado até 5 centímetros, né? Então, essa é a nossa posição inicial, como está marcado aqui, ó, né? Então, posição inicial, no instante t igual a zero, né? Ele está parado, a velocidade dele é zero, e eu vou soltar ele, tá? A coordenada, né, inicial é A, é a amplitude do movimento, né? E, como a gente sempre faz, né, quando a gente estica a mola, esse lado aqui é positivo. Então, a minha coordenada é mais A. Então, esse camarada, do sisteminha massa-mola, vai ficar oscilando entre mais A e, do outro lado, né, menos A. Essas são, né, as coordenadas, né, máximas, né, em que o bloco vai ser encontrado. Tanto à direita, positivo, quanto à esquerda, com a mola comprimida, negativo. Beleza? Então, vamos colocar aqui no papel o que está sendo dado. A massa é 200 gramas. 200 gramas, gramas não é no nosso Sistema Internacional de Unidades. Ele é 0,2 quilogramas. A constante elástica da mola é de 5 newtons por metro, ou seja, né, o K da mola, na energia cinética, é igual a 5, né, newton por metro. E a gente já fez a leitura do problema, a amplitude do meu movimento é 5 centímetros, que é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo está no Sistema Internacional de Unidades, né? Metro, quilograma, newton em metro, então tá beleza. Esses são os dados que a gente precisa. Vamos ver, então, o que ele está perguntando para mim. Item A. Encontre o período de oscilação. Né? Well, né? De onde que a gente pode tirar o período? Bom, então tem uma série de grandezas físicas que ele definiu para a gente, né? A gente começou falando da frequência ou da velocidade angular, né? Que ela é 2π vezes a frequência natural, nossa frequência intuitiva, né? De tantas vezes por segundo, né? E aí a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, 2π dividido pelo período. Tá aí. Se eu tenho período ou tenho a frequência, eu tenho ômega. E ômega no sisteminha massa-mola, né, é a raiz da constante elástica dividido pela mola. Olha, eu tenho a constante elástica, tá aqui. Eu tenho a massa, tá aqui, né? Então, eu tenho ômega. Se eu tenho ômega, eu tenho período. Morreu, então, o item A. Então, aqui, basicamente, o que eu tenho que fazer é, né? Tô aqui, esqueci de colocar aqui, ó, A, para a gente marcar, né? Então, ômega é igual a 2π sobre o período, né? Vamos fazer essa continha aqui, né? Então, o período vai ser igual a 2π sobre ômega. Tá? Então, ômega, quem é? Raiz de K sobre M. Só jogar os valorizinhos ali. Quem que é K? 5 newtons por metro. Dividido pela massa, que é 0,2.
raiz quadrada desse camarada vai dar, né, raiz quadrada de 25, fiz de cabeça também, né? É só fazer o quê? Multiplicar por 10 e dividir por 2. Multiplica por 10, 50. Divide por 2, 25. E aí, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa aqui é a frequência ou velocidade angular radianos por segundo. Então, vamos agora pegar esse camarada, né? Substituir aqui. E aí, então, simples. 2π sobre quanto? 5. Fazendo essa continha aí, a gente obtém o valor, né, aproximadamente de 1,26 segundos. Arredondando, né? Esse é o meu valor para o item A. Item B, o que ele está perguntando? Determine a velocidade máxima que o bloco atinge durante a oscilação. Velocidade máxima. Velocidade máxima está associado ao quê? Tem que pensar. Aqui, a energia mecânica ela é constante. Energia mecânica ela tem a ver com o quê? Tem a ver com a energia cinética mais a potencial elástica. Quando eu tenho energia cinética máxima? Quando a energia potencial. Vamos colocar aqui um E para lembrar todo mundo que é elástica, né? A elástica, ela é mínima. Quando que ela é mínima? Mínimo valor para ela é zero. E tá, que legal. Por quê? Porque quando a energia cinética é máxima, a velocidade é máxima. Certo? Então, basta que eu descubra quem é a energia mecânica, e aí eu vou descobrir, né, qual é a energia cinética máxima, e de tabela quem é a velocidade máxima, né? Como é que eu sei, quando é que como é que eu calculo a energia mecânica? A energia mecânica, como mostrei para vocês na aula, né, ela, né, a gente pode colocar um gráficozinho aqui das energias em função da coordenada, né, x, aqui é energia, né, várias energias, eu posso colocar aqui energia cinética, a mecânica e a potencial elástica. A potencial elástica é esse cara que está aqui, que é kx ao quadrado sobre 2. Né? Ele vai ficar oscilando entre duas posições, que são as amplitudes. Menos A. E aí, como é que eu descubro quem que é o outro lado? Opa, aqui. Esse é o mais. Né? Joia? Então, ele vai ficar oscilando aqui. Quando, né, ele está na posição x igual a mais A e menos A, né, ele está na posição máxima. Aqui, a energia cinética, né, nesse ponto aqui, a energia cinética é igual a zero. Aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial elástica. E a energia potencial elástica é cada mola. Qual é a coordenada? É x ao quadrado. Quem é a coordenada? A ao quadrado sobre 2. Então, eu sei que a energia mecânica, já que o sistema ele é conservativo, energia mecânica é Ka ao quadrado sobre 2. Né? Então, vamos voltar aqui no nosso problema. A energia mecânica, ele não quer, né? É igual a K da mola, amplitude ao quadrado, dividido por 2. Isso aí, na condição de cinética máxima, né? Vai ser igual a mv máximo ao quadrado sobre 2. Né? Perguntinha aqui. Quanto que a energia potencial é zero? Energia potencial é zero aqui, ó. Quanto que vale esse x aqui? X igual a zero, é a posição de equilíbrio. Então, quando ele passa pela posição de equilíbrio, a energia potencial é zero, a energia potencial é a mínima possível, zero, né? E a energia contrária, a energia cinética, tem o seu valor máximo. Né? Então, aqui, ó, já podemos fazer o seguinte, ó. Corta aqui, né? Então, a gente vai ter que a velocidade máxima ao quadrado
vezes a massa, estava me esquecendo, é igual a K ao quadrado. Vamos passar a massa dividindo. A máxima ao quadrado vai ser igual a K sobre M ao quadrado. Mas quem que é K sobre M? Eita, tá aqui K sobre M. Eleva ao quadrado dos dois lados. Você vai ter que ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Esse camarada que está aqui, então, é ômega ao quadrado. Então, esse aqui é ômega ao quadrado, A ao quadrado. Continuando aqui, você quer a velocidade máxima, você quer a velocidade máxima ao quadrado, então tira a raiz quadrada. Velocidade máxima vai ser igual a raiz quadrada de ômega ao quadrado. Simples. Ômega. A. Quanto que é ômega? Já calculamos aqui, ó. 5, né? Então, 5 vezes A. Quanto que é A? Dado o meu problema. Está aqui em cima, ó. 5 vezes 10 a menos 2 metros. Vezes 5 vezes 10 a menos 2. Ou seja, 25 vezes 10 a menos 2 metros, né? Que é igual a 0,25 metros. Morreu meu problema. Ou seja, 25 centímetros. Tá? Desculpe. Corrigir isso aí. Opa, é velocidade. Metros por segundo. Né? 0,25 metros por segundo. Aí sim, perdão. Né? É 25 centímetros por segundo. Essa é a velocidade máxima. Qual a próxima pergunta? C. Qual a máxima aceleração? Estamos trabalhando vários conceitos, olha só. Né? Tem que pensar. Né? Aceleração máxima. Então é isso que ele quer agora. Máxima. Aí tem que vir na cabeça da gente. Aceleração está associada com o quê? Com força. Força, segunda lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração. Então, força máxima, eu vou ter aceleração máxima. Então, tem que pensar, aonde que eu tenho força máxima? Aí é um sisteminha, né? Massa-mola. Então, qual é a força que tem aqui? Não tem atrito, só tem a força da mola. Então, a força que está aqui, descendo aqui, é a força da mola. Tá? Então, é a força elástica. Então, a força da mola, em módulo, né? Constante elástica, vezes o quanto você deslocou a partir da posição de equilíbrio, né? Então, se eu quero força máxima, eu preciso da posição, deslocamento máximo a partir da origem. Que nome que a gente dá? Deslocamento máximo, amplitude do movimento. Então, força máxima vai ser igual a K. Eita, então força máxima vai ser igual a massa vezes aceleração máxima. Se você quer a aceleração máxima, passa a massa dividindo, vai dar K sobre M, vezes quem? Vezes a amplitude. Quem quer K sobre M? Ômega ao quadrado A. Né? Temos esses valores? Temos. Quem quer ômega? Já calculamos ali para cima. 5. Quem quer A? 5 vezes 10 a menos 2. Né? Então, 5 ao quadrado, vezes 10 a menos 2. Isso aqui é 20, faltou aqui, desculpa. Vezes 5, vezes 10 a menos 2. Esse cara vai dar 25 vezes 5, dá 125. Vezes 10 a menos 2. Ou seja, é 1,25 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração máxima. Joia? Tem outra forma de fazer? Tem, sempre vai ter. Né? Vamos continuar aqui. Item D.
Expresse a posição, a velocidade e a aceleração em função do tempo. Deixa eu puxar aqui o meu segundo problema para baixo, para ganhar um espacinho aqui. Já tem bastante espaço. D. Talvez não tenha, não. Então, ele quer x em função do tempo, velocidade em função do tempo, e ele quer a aceleração em função do tempo. Tá? Mas é fácil da gente saber isso aí. Basta que a gente saiba x de t. Por quê? Porque se eu souber x de t, eu sei que velocidade é dx dt. E a aceleração é d2x elevado a segundo dt2. Então, o meu problema nada mais é do que achar x de t. Agora, vamos nas equações, então. Vamos lá. Então, x de t, um movimento harmônico simples, a gente já sabe, é a amplitude cosseno de ômega t mais φ. Então, a minha questão é, eu tenho todo mundo aqui? Ué, a amplitude já deu no início do problema. O ômega a gente calculou, olha lá, né? O ômega a gente calculou aqui, ó, 5 radianos. Quem que a gente não sabe para ter a equação da posição? Está faltando para a gente aqui, né? Está faltando descobrir φ. Como é que a gente sabe φ? Depende das condições do problema. Então, a gente tem que entender direitinho qual é a condição do problema. Tá? Eu já comentei isso para vocês. Eu preciso de, pelo menos, assim, duas condições. Qual é a posição e qual é, né, a velocidade num dado instante, para ajudar a gente a fazer as continhas. Nesse caso particular, ele diz para a gente que, né, não está explícito isso daqui, mas ele diz que no instante t igual a zero, a posição é igual a mais a. Vamos ver o que significa isso aqui? Então, ele está dizendo que, né, em t igual a zero, ou seja, em x de zero, t igual a zero, o que, que a gente tem? Que a posição é a amplitude. A amplitude, né? E qual é a equação matemática? É a cosseno de ômega. Quanto que é o tempo? Vou tirar x aqui, senão vocês vão pensar que é o x. Ômega vezes zero, o tempo, mais φ. Ômega vezes zero é zero. Fica só o mais φ, né? Ou seja, cosseno de φ. O A aqui, cancela, cancela. Né? Então, eu tenho que cosseno de φ tem que ser igual a 1. Nossa, filho, então, preciso saber isso aí? Precisa, né? Tem alguns anos que a gente precisa saber qual é o cosseno, qual que é o seno. Tem que lembrar do ciclo trigonométrico. Isso aí é colégio, não é nem ensino médio, ensino fundamental, né? Então, a pergunta é, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1? Simples isso, né? Para quem tá ligado, né? Isso aqui diz para mim que φ é igual a zero radianos, ou 0 graus, tá? Joia, Então, x de t vai ser igual. Quanto que é a amplitude? A amplitude está aqui, ó, 5 vezes 10 é menos 2, então tem que colocar, né? A menos 2 vezes cosseno de ômega. Quanto que é ômega? Calculamos ele aqui, é 5. 5t. Mais φ. Quanto que é φ? Zero. Preciso colocar? Não. Tá aí. Respondido, então. Quem que é x de t? Essa é a resposta. Mas ele não pediu para a gente continuar só nisso. Ele pediu para a gente também ter
entregar aqui a velocidade e a aceleração. Então, a velocidade é dx dt. Se, vamos focar aqui, ó, tá? Vou focar aqui, ó, a gente fazer a derivada, tá? Depois a gente coloca os valores que a gente sabe. X de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, a derivada disso. Derivada disso, derivada de A é uma constante, vezes a função. Só que é uma função trigonométrica, cuja função do tempo está dentro do cosseno, ou seja, né, é o argumento, né, da função trigonométrica do cosseno. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, A é uma constante, continua. Derivada do argumento. Derivada de ômega t mais φ é ômega, então é A ômega. Agora, derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de ômega t mais φ. Substituir os valorzinhos aí. Então, menos... Ah, quanto que é? 5 vezes 10 a menos 2, vezes o ômega que a gente já calculou, que é 5. Cosseno, opa, desculpe, aqui já é derivado, então é seno de ômega, que a gente calculou, 5t mais φ, só que φ é zero, então não precisa. Então aqui vai dar menos 5 vezes 5, menos 25, vezes 10 a menos 2, seno de 5t. Se você preferir, então é menos 0,25 seno de 5t. Olha que interessante. Qual que é, se a gente fizer um gráfico desse cara aqui agora, né, da velocidade em função do tempo, a gente vai ter aqui, ó, isso aqui é a velocidade, para cima positivo, né, é uma função seno, né? Seno, ela vai oscilar entre que valores? Mais 1 e menos 1, só que multiplicado por menos 0,25. Função seno é o quê? É algo do tipo assim, né? Né? Não é isso? Né? Só que multiplicado por menos. Então, inverte. Só que multiplicado por ponto 25. Ponto 25 é o quê? 1/4. Então, função v de t aqui é isso aqui, ó. Qual que é a amplitude? 0,25 menos 0,25. O quê? Velocidade é em metros por segundo. Aqui está em segundos. Então, qual que é o valor máximo da velocidade? 0,25. Máximo. Né? E o que a gente tinha calculado antes? Qual que é o valor máximo da velocidade? 0,25. Coincidência? Não, é o que tinha que dar. Então, na questão B, né, qual é a velocidade máxima? Você poderia ter optado, se você não soubesse, perguntaria qual é a equação do movimento, você poderia ter calculado a equação do movimento e chegado aqui na equação para velocidade e falar da velocidade máxima, portanto, é igual a 0,25. É uma forma da gente responder o item B sem falar de energia mecânica. Beleza? Da mesma maneira, né? Então, aqui, né, a minha resposta é menos 0,25 seno de t. E aí, para a aceleração? Agora, a aceleração é derivada segunda, né, dx2. Não sei porque está aparecendo esse trem aqui. d2x dt2, que é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Vamos focar aqui, ó, né? Esse cara que está aqui, esse cara que está aqui é a minha velocidade, ó. Depois a gente substitui os valores. Então, a derivada de a ômega, o ômega, né, é a ômega. Derivada de seno, cuja função está lá dentro. Então, a regra da cadeia. Derivada da função, derivada de ômega t mais φ, ômega. Com ômega que já está aqui fora, ômega ao quadrado. Acabou. Derivada de seno, menos cosseno. Com o menos que está aqui, fica positivo. Cosseno de ômega t mais φ.
né? Vamos substituir os valores. A, 5 vezes 10 a menos 2. Ômega é 5 ao quadrado, fica 25, né? Cosseno de 5t mais φ é zero, morreu. Esse cara aqui, então, é 5 vezes 25, dá 125, vezes 10 a menos 2, que 10 a menos 2 aqui pode ser 1,25 cosseno de 5t. Morreu. Está aí a minha expressão para aceleração. Qual é o valor máximo, né? Se eu fizer um gráfico como eu fiz para a velocidade, qual é o valor máximo da aceleração? 1,25 metros por segundo ao quadrado. Quanto que a gente tinha calculado aqui com a aceleração máxima? 1,25 metros por segundo ao quadrado. Não tem coincidência nessa brincadeira, beleza? É isso aí mesmo. Joia? Bom, tem mais um item aqui, ó. E, qual é a velocidade do bloco quando quando sua posição é 2 centímetros? Eita, e agora? Se esse camarada aqui, se o A era igual a 5 centímetros, então ele está querendo alguma coisa aqui no meio, né? Vamos colocar uma outra coisinha aqui. Então, quando ele está aqui, ó, sei lá, né? Em alguma posição aqui, ó. Esse x aqui é igual a 2 centímetros. Quando ele está aqui, ele tem uma certa energia potencial, U, e a diferença, né? O que tem aqui é energia cinética. Então, ele está no meio do caminho. Ele tem energia cinética e também tem energia potencial. Porém, o que ele tem constante, independente da posição? A energia mecânica. Por quê? Porque não tem atrito. A energia mecânica, ela é constante nessa brincadeira. E tá legal, cara. Vamos jogar esse cara aqui de novo aqui para baixo, que apertou aqui. Né? Mais um pouquinho, acabou. Né? Então, agora é o E. Né? Então, a gente sabe que a energia mecânica, ela é constante, ela é igual à soma da energia cinética mais a energia potencial, né? A energia mecânica, a gente já sabe, né? Energia mecânica é igual a K A ao quadrado sobre 2. Ela tem que ser igual à energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, mais energia potencial, kx ao quadrado sobre 2. Esse camarada que está aqui, constante, a gente já sabe. Ele está querendo qual é a velocidade, né? Esse cara aqui. Quando x é igual a 2 centímetros. Ué, então tá resolvido, né? Então, se você, né, só jogar os valores que está aqui e tirar, isolar a velocidade, né? Beleza? Vamos fazer isso com calma, né? Então, vamos, primeira coisa, observar aqui nessa minha expressão que eu posso jogar fora os dois. Jogar fora é sacanagem. Eu posso, né, cortar, né, simplificar a minha expressão, né? E ela vai ficar, então, aqui, ó, k a ao quadrado igual a mv ao quadrado mais kx ao quadrado. Né? Então, vamos isolar. mv ao quadrado vai ser igual a k ao quadrado. Eu isolei, quer dizer, eu joguei esse kx ao quadrado para o outro lado. Ele estava positivo e fica negativo. Menos kx ao quadrado. Eita, tem k multiplicando os dois k's. K é a constante elástica da mola. Então, pode colocar aqui k ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos pegar a massa agora e vamos dividir. V ao quadrado vai ser igual a K sobre a massa ao quadrado menos x ao quadrado. Se eu quero a velocidade, isso é igual a raiz quadrada. Quem que é K sobre M? Esqueci de colocar isso aqui. K sobre M é ômega ao quadrado. Então, esse cara aqui vai ser ômega ao quadrado a
ao quadrado menos x ao quadrado. Fecho aqui. Trago para cá, né? Então, minha velocidade... Faltando espaço aqui, planejei que uma beleza esses espaços. Então, essa aqui é uma expressão que vale sempre, né? Então, a velocidade, ela vai ser igual a raiz quadrada de ômega ao quadrado, ômega, raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. Serve para qualquer posição, para quem gosta de formulinha. Então, agora eu posso substituir os valores. Quanto que é ômega? 5. Raiz quadrada de... Quem que é A? Né? A vai ser 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, menos... Qual que é o x que eu estou querendo? Eu estou querendo descobrir a velocidade em que posição? 2 centímetros. Então, é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Jogando aí os valorezinhos, tá? A gente obtém que a velocidade é de aproximadamente 0,23 nessa condição aí. Segundo, tá? Não importa o valor, importa é a gente fazer essa continha, beleza? Joia! Então agora a gente pode ir para a questão número 2. Dúvidas, claro, podem me escrever, marcar um dia para a gente conversar, né? Ah, professor, não estou entendendo o que você fez ali. Marquem e aí a gente conversa a respeito. Joia? Aqui, então, na questão 2, eu trago um problema que é, né, a gente discutir um pouco a respeito da relação que existe entre o movimento circular, né, eu fiz isso já na sala de aula, e o movimento de harmônico simples. Tá? Uma bola roda no sentido anti-horário, que é a bolinha aqui, ó, presa num halter, né? A bolinha está rodando aqui, né? Beleza? Em um círculo de raio igual a 0,5 metros, com velocidade angular de 8 radianos por segundo. Aí tá. Então, o raio do disco aqui é 0,5 metros, a velocidade angular é 8 radianos por segundo, são os dados do meu problema, tá? Beleza? Ele está sendo aqui iluminado, né? Tem essa tela aqui embaixo, tem a projeção da sombra da bolinha. Então, o cara que ficar olhando para a bolinha aqui vai ficar vendo a bolinha indo para lá e para cá, para lá e para cá, e a gente já viu que existe uma relação, né, entre, né, o movimento harmônico simples, o sisteminha massa-mola, e o movimento dessa bolinha rodando, não é isso? Movimento circular. Joia? Tá? No instante inicial, a sombra da bola está sobre a coordenada 0,25 metros e está se movendo para a direita. Então, no instante inicial, então vamos lá, olha só. Vamos marcar esse cara. Né? Esse cara que está aqui é o meu zero. E aqui, quando ele está exatamente nessa posição, é o valor máximo. Quando ela está aqui agora, nessa outra posição, né? Esse cara que está aqui é o valor máximo, né, da minha sombrinha. Então, aqui é menos a amplitude, aqui é a amplitude, a sombrazinha vai ficar entre A e menos A. Qual é a amplitude? O raio, né, da circunferência aqui é de 0,5 metros. Então, ele está dizendo para mim que A é igual a 0,5 metros. No instante t inicial, diferente lá do sisteminha massa-mola, no instante inicial, ou t0, como eu prefiro muitas vezes colocar, né? No instante t igual a 0 segundos, né? Ele está em que posição? Ele está na coordenada 0,25. Então, no instante inicial, a minha bolinha, a minha sombra está aqui, ó, 0,25, porque estou considerando positivo para a direita.
Então, ele está bem aqui na metade. Quando ele está aqui na metade, né, tem duas condições quando ele está na metade. Quando ele está na metade, ele pode estar aqui na metade se movimentando para a direita, indo em direção à amplitude máxima. Ou existe um outro caso em que poderia estar acontecendo, quando ele chega lá, ele volta. Tem uma outra condição em que ele volta, então pode ser que ele volte. Então, essas duas condições são diferentes, tá? E isso eu tenho que expressar do ponto de vista aqui matemático, né, da maneira correta. E é isso que eu quero trazer para esse meu problema. Né? Expresse a posição em função do tempo. Ou seja, o problema que está aqui é para a gente identificar a fase, tá? Beleza? Então vamos pensar nisso. Então, expresse a posição em função do tempo. Posição, movimento harmônico simples, a gente já sabe, o movimento da sombra equivale ao movimento do harmônico simples, é igual a amplitude cosseno de ômega t mais a fase φ. A amplitude, olha só, não foi dado, mas olhando o meu problema, eu identifiquei a amplitude. É o próprio raio da circunferência, 0,5 metros. Então, eu tenho a amplitude. Ele já disse para mim qual é ômega, então eu tenho um ômega. Para mim expressar, né, a função posição em função do tempo, quem é que está faltando para mim? Φ, né? Então, eu tenho que pensar da maneira como eu fiz no exemplo anterior, né? Em t igual a zero, aonde eu estou? Em t igual a zero, né? Ou seja, né, em x de zero, né, eu estou na posição 0,25. É o que ele diz para mim, tá? Cosseno de quem? De ômega t mais φ. Uma ômega vezes t. T é zero. Eu estou pensando no instante t igual a zero. Então, ômega vezes zero, zero. Mais φ, então só sobra aqui quem? Φ. Né? Então, isso daqui tem que ser igual à posição em que ele está, 0,25. Joia? Opa, tô falando, comendo bola aqui, gente. Volto. Então, no instante t, volta, fita. Desculpa. No instante t igual a zero, ele está na posição 0,25. Joia? Então, como é que é a função? A, amplitude. Qual que é a amplitude? 0,5 cosseno de ômega t, t é zero, né? Mais φ, ômega vezes zero, zero. Então, sobrou φ. Então, eu tenho que ficar de olho aqui, ó. Isso daqui, ó. Então, simples, né? Vamos isolar o cosseno. Cosseno de φ, para poder saber qual é o ângulo, né? Vai ser, então, igual a quem? 0,25. Eu vou passar, né? 0,5 dividindo. Olha que engraçado essa conta. 0,25 dividido por 0,5 é igual a 0,5. Beleza? Quem não acredita aí faz essa conta. Então, pergunta, né? Qual é o ângulo cujo cosseno é 0,5? Peraí. Isso aí tem tabelado, né? Tá, tem. Mas vamos pensar, né? No círculo trigonométrico. Então, tem um camarada aqui, né? E aqui é seno. E aqui é cosseno. O ângulo que eu quero é um ângulo, né? Que o cosseno está na metade. Então, alguma coisa por aqui. O desenho não ficou muito bonitinho. Então, esse ângulo que está aqui é que eu quero. Por quê? Porque daqui até aqui, 0,5. Certo? Então, esse é o meu φ. Se a gente jogar na calculadora, a gente vai obter que φ é igual a
60 graus, né? Ou o que a gente prefere colocar aqui é π sobre 3. Prefere porque né? Estamos trabalhando com radianos. Porém, queria que vocês observassem o seguinte: não é só 60 graus que dá esse ângulo. Esse ângulo aqui, ó, que está saindo. Vou colocar ele em cinza. Que ângulo que é esse? É um ângulo que está saindo daqui, dando a volta aqui, chegando aqui. O cosseno dele também é 0,5. Que ângulo que é esse? Né? Se φ é 60, então aqui uma volta completa é 360, menos 60, esse ângulo aqui é 300. Então existem dois ângulos, duas soluções para esse problema. φ1 igual a 60 e φ2 igual a 300 graus. Né? 300 graus é o quê? Né? 5π sobre 3 radianos. Né? Não precisa escrever radianos, radianos não é unidade. Então a pergunta é, qual é o ângulo φ correto? 60 ou 300? Π sobre 3 ou 5π sobre 3? Para isso, a gente usa a informação que ele está indo para a direita, né? Ou para a esquerda. No caso, ele está dizendo que ele está indo para a direita. Por quê? Porque se ele está indo para a direita, a velocidade dele é positiva. Se ele está indo para a esquerda, a velocidade é negativa. Qual é a expressão para a velocidade dele? Velocidade é dx dt. A gente já calculou isso várias vezes, né? Então é menos ômega a seno de ômega t mais φ. Em t igual a zero, né? Em t igual a zero, a gente tem então que velocidade em t igual a zero vai ser igual a menos ômega a seno de ômega v zero, seno de ômega v zero, zero, mais φ, seno de φ. Então, observe que é o seguinte, seno pode ser positivo ou negativo. A minha velocidade, a informação do meu problema, é que a velocidade é positiva. Só que tem um bendito menos aqui na frente. Então, para que isso aqui, para que a velocidade em t igual a zero seja positiva, o seno tem que ser negativo. Olha para o meu desenho. Se for verdinho, 60 graus, o seno está para cima, positivo. Se o ângulo for 360 não, 300 graus, o seno dele está para baixo, negativo. Então, qual que é o certo? 60 ou 300? 300. Então, resposta certa, 300. Como é que fica a posição? Né? Função da posição, x de t vai ser igual a amplitude, 0,5, né? Cosseno de ômega, quanto que é ômega, é dado o meu problema, 8, não é isso? Confere lá, 8 radianos, né? T, mais φ. Acabei de descobrir que φ tem que ser 5π sobre T. Morreu o meu problema. Tá? Entenderam o drama? Não, tem que pensar. O drama não é nada complicado, não tem nada difícil, né? Tem que saber seno e cosseno, mas isso aí desde lá do grupão, né?
joia? E a gente precisa entender que, né, para descrever realmente o movimento da maneira correta, a gente precisa se atentar a essas questões, esses detalhes. Perfeito? Então, agora, para terminar, só uma terceira questão aqui, para a gente falar um pouquinho sobre, né, só para lembrar, né, é importante também, a gente trabalhou com o exemplo do pêndulo, né, e aqui é uma questão histórica, né, inclusive de um personagem super importante na física, né, que é o Christian Huygens, tá? Ele viveu lá no século XVII, foi contemporâneo do Newton, né? E ele é mais famoso, vamos dizer assim, na física, né, pelo trabalho dele com ondas. A gente vai falar dele daqui a pouco, quando a gente falar sobre como é que uma onda se propaga, qual que é a ideia do Huygens para as ondas, tá? Fenômenos de difração, tá? A gente entende, consegue entender a partir do princípio de Huygens, tá? E ele vai rivalizar com Newton sobre a interpretação do que era a luz. Huygens e Newton, né, brigam, vamos colocar assim entre aspas, né? Huygens era partidário da ideia de que luz era uma onda, tá? Então ela interferia, difratava, tinha um comportamento ondulatório. Enquanto que Newton acreditava que onda tinha um comportamento corpuscular, de partícula, era formado por partículas. Então tem uma teoria muito legal do Newton, né, a respeito da luz, né, que ele escreveu num livro chamado Óptica, tá? Ele descreve os fenômenos ondulatórios, né, conhecidos até a época lá, né, todos tentando explicar a partir da ideia de que luz eram partículas. Né? Mas historicamente, né, venceu a ideia de que o Huygens do Huygens que a luz era onda durante um certo período de tempo, né? O embate deles é no século XVII, olha aí, entrando, Huygens morre quase que na virada do século XVII para o século XVIII, né? Passamos aí inteiro o século XVIII, 1700, só em quase 100 anos depois, né? Mais, né? 100 anos, né? Em 1801, um camarada chamado Jung, né, faz uma experiência muito importante de difração e interferência, né, e a partir dessa experiência, a galera fala assim, não, realmente, apesar de todos os outros argumentos, luz é uma onda. Isso aí em 1801. Vai se passar todo o século XIX, no início do século XX. No fim do século XIX, o Hertz vai descobrir um fenômeno trabalhando com ondas eletromagnéticas, que é o efeito fotoelétrico. Luz com uma determinada frequência, ou seja, com um determinado comprimento de onda, incidindo sobre uma superfície metálica, consegue arrancar elétrons dessa superfície metálica. Isso na década de 1890. Né? E, do ponto de vista clássico, foi muito difícil provar, explicar, né, por que acontecia esse fenômeno, da maneira como o Hertz estava observando. E os caras se debateram com isso durante praticamente 15, quase 20 anos, né? Até o Einstein, em 1905, né? Ele, na nota de rodapé de um artigo dele, né? A partir da teoria que ele estava tratando nesse artigo, ele fala assim, ó, veja bem, observe que essa minha teoria aqui pode ser usada para poder explicar o efeito fotoelétrico. E explicava o efeito fotoelétrico considerando luz não como onda, mas como partícula. Essa é uma historinha muito legal para se contar sempre, né? Porque é a ideia de que, né, na natureza existe não só um comportamento de onda ou de partícula, mas a natureza ela é dual, ela tem um comportamento de onda e partícula. Então a luz é o primeiro exemplo, né? Que Newton acreditava que era partícula, o Huygens veio com a ideia de que era uma onda, veio trabalhando tanto do ponto de vista teórico quanto experimental em 1801, Jung faz uma experiência e aí demonstra que a onda estava ali difratando e interferindo, ou seja, a luz estava difratando e interferindo, então, portanto, era uma onda. 100 anos depois, noutra experiência, acabou essa história de onda, partícula de novo. Mas, na verdade, né, não é que em 1905 joga fora a onda e trata como partícula. Não. A experiência do Jung deixa de valer? Não. Em 1801 deixa de valer? Não.
começa então a ter um entendimento de que a natureza tem um comportamento dual. Em alguns casos é melhor interpretar como onda, em outros casos é melhor, é mais apropriado interpretar como partículas. A natureza tem um comportamento dual, beleza? Mas o Huygens, ele era, né, um grande construtor de relógios, e ele vai sugerir, né, a época dele, tá, que a unidade internacional de comprimento, por exemplo, o nosso metro, né, ela fosse definida como o comprimento de um pêndulo simples. Olha, ele era construtor de relógio, né, cujo período fosse de 1 segundo, tá? Então ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos construir um pêndulo, vamos medir o período dele, ajustar o comprimento até que o período vai e vem do pêndulo fosse igual a 1 segundo. E a pergunta e a questão era, né? Então, quando fosse de 1 segundo, o comprimento do pêndulo seria o meu 1 metro. Então, a pergunta é, qual seria o comprimento da nossa unidade de medida se a ideia do Huygens fosse adotada? Simples assim. Então, tudo isso aí para a gente lembrar, né, do pêndulo. No pêndulo, a gente chegou a derivar, né, que a frequência angular de oscilação do pêndulo era dada, né, por raiz de g, aceleração da gravidade, pelo comprimento do pêndulo. De novo, né, ômega é igual a 2π vezes a frequência. Frequência é o inverso do período, 2π sobre t. Portanto, período igual a, tanto faz, né? Seria igual a 2π sobre ômega. Beleza? Quem é ômega? G, raiz de g sobre L, então, período seria 2π raiz de inverso, está dividindo L sobre G. Está dividindo, ômega está dividindo, né? G. Então, simplesmente a ideia do cara era fazer isso, né? Período igual a 1 segundo, G, 10, eu arredonda, né, para 10. E L, qual é o L? Se a gente adotasse isso, né? Então, brincadeira aqui é simples. Então, né, vamos substituir T igual a 1, igual a 2π, raiz de L, quem eu quero, e G, quem quer, né? G vamos arredondar esse cara aí para 10 metros por segundo ao quadrado. Vou facilitar um pouco as contas, né? Então, você vai ter, né, raiz, vamos isolar ela, sobre 10, vai ser igual a 1 sobre 2π. Vamos elevar todo mundo ao quadrado para sumir com a raiz. Então, vamos ter, né, L sobre 10 é igual a 1 sobre 4π ao quadrado. E aí, o nosso L vai ser igual a, passa multiplicando 10 sobre 4π ao quadrado. Fazendo essa continha aí, arredondando, a gente obtém, né, o valor de 0,253 metros. Então, a ideia do Huygens era de que vamos pegar 0,253 metros, que é 25,3 centímetros, né, e vamos chamar de 1 metro. Essa é a ideia dele, né, definir como a nossa unidade de comprimento. Beleza, gente? Essa é a nossa aula de exercício. Dúvidas? Encaminhem para mim, vamos marcar um dia para conversar, né? E a gente vai tocando barco assim. Obrigado, então, pela atenção de vocês e eu termino essa nossa aulinha de exercícios por aqui. Um abraço a todos. Até mais.